Treinamento não supervisionado. Esses são métodos que não requerem nenhuma suposição inicial sobre a estrutura dos dados. O objetivo é encontrar agrupamentos naturais. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto de amostras, cada amostra é representada por um círculo. Aqui eu coloquei círculos em azul e vermelho, mas poderia ser apenas uma cor. E o que eu vou fazer é apenas observar a distribuição desses dados no espaço e eu vou propor algum agrupamento ou não, ou alguma tendência, o comportamento dos dados em se deslocar para alguma região. Ok? Então, nesse caso, treinamento não supervisionado, eu não classifico um conjunto de dados, eu apenas observo padrões. A partir desses padrões, eu posso inferir sobre algumas amostras se está mais próximo de um certo conjunto de amostra ou outro. Exemplos de treinamento não supervisionado, nós temos a análise de componentes principais, a PCA, a análise de agrupamentos hierárquicos, o HCA, e também o KNN, o K vizinhos mais próximos. Tem como eu utilizar também o KNN de forma não supervisionada. Já o treinamento supervisionado, eu necessito de alguma informação inicial sobre o sistema de estudo. Então, neste caso aqui, eu tenho amostras, mas eu tenho amostra onde eu digo para o meu método, o meu algoritmo ou a minha equação, que estas amostras aqui, elas pertencem a um grupo. Essas outras amostras aqui pertencem a um segundo grupo. E estas outras amostras aqui a um terceiro grupo. E a partir daí eu desenvolvo um modelo e o modelo vai discriminar essas amostras em grupos. A partir daí, quando eu chego com uma nova amostra, a partir do treinamento que eu fiz com o meu conjunto de dados, o meu modelo observa essa nova amostra e diz a qual destes conjuntos a minha amostra se assemelha. Ok? Então, aqui sim eu classifico. Exemplos disso eu tenho o PLSDA, o SINCA, o LDA e o KNN. Reconhecimento de padrões. Na análise química e de processos, as matrizes de dados obtidas podem ser muito grandes. Então, alguns exemplos aqui. Espectro de infravermelho medido para 50 amostras produz uma matriz de dados de dimensão 50 por 3100. 3100 eu estou considerando que um espectro de infravermelho ele possui 3100 valores de absorbância que foram medidos em 3100 números de onda ou comprimento de onda. Então, multiplicando 50 vezes 3100, eu tenho 155 mil números. Um outro exemplo aqui, agora de processo. 125 variáveis de um processo medidas a cada minuto durante um dia produzem uma matriz de dimensão. Então, eu vou ter 1.440 minutos em um dia vezes 125 variáveis. Essas 125 variáveis pode ser um espectro de Micronir. O espectro de Micronir, normalmente, ele retém poucas variáveis. Então, é bem menor o número. Então, tem aqui 125 variáveis. Então, 1.440 vezes 125, eu vou ter 180 mil números. E é necessária a maneira de extrair a informação importante de matrizes de dados tão grande. Como eu vou extrair informação? Uma forma de fazer isso é reduzir a dimensão dos dados. E a análise por componentes principais vem justamente nesse sentido. Então, transforma grandes matrizes de dados em matrizes menores, as quais podem ser mais facilmente examinadas, graficadas e interpretadas. Mas essa redução da dimensão, como que é feito? Como que eu faço isso? Então, a PCA ela extrai os fatores mais importantes dos dados, preservando a maior parte da variância. Então, aqui a informação que eu quero no meu conjunto de dados, aquela informação química, no formato estatística, no formato da minha matriz de dados, onde eu vou fazer o tratamento, aquilo ali é igual à variância. Então, a variância da minha matriz é a minha informação.
Então, quando eu faço uma PCA e eu tento aqui reter a maior parte de informação, eu quero reter a maior parte de variância, ok? Então, esses fatores descrevem as interações multivariadas e revelam tendência subjacente ao conjunto de dados. Então, estatisticamente, a PCA é uma técnica de análise multivariada relacionada com a análise de autovalores e autovetores, que nós vimos no módulo passado, e a decomposição em valores singulares. Então, nessa decomposição de valores singulares, a maioria dos algoritmos que são utilizados para determinar uma PCA, ela faz primeiro uma decomposição em valores singulares. Mas não é diretamente. Nós vamos ver como que nós fazemos isso. Tanto a aplicação de autovalores e autovetores, como essa decomposição em valores singulares. Ok? Então, o objetivo da PCA é reduzir a dimensão dos dados, retendo a maior parte de informação. O que é informação? Informação química, no exemplo que eu dei aqui do espectro infravermelho, aquelas bandas de absorção. E a informação estatística é variância. Ou seja, então qualquer que seja o conjunto de dados químicos que eu tenha, quando eu transformo numa matriz, se eu quero reter informação, eu vou lá e retenho a variância. Estatística, para mim, é a minha informação. Então, alguns exemplos, eu vou deixar aqui dois importantes artigos. Primeiro, esse artigo da Chemolab, do Sventon Wood, Principal Component Analysis, e esse outro trabalho publicado na Química Nova em 2012, do André Marcelo de Souza, que foi aluno do professor Ronei Jesus Pop. Esse importante trabalho, onde eles descrevem um passo a passo de como fazer uma análise por componentes principais. Ficamos por aqui então.